boa tarde para você que nos assiste ao vivo pelo canal 19 da NET e uma boa tarde também para quem nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores. Estamos ao vivo pelo site santamaria.tv.br, também ao vivo no facebook.com/TV Santa Maria e no YouTube, no canal da TV Santa Maria. Você pode participar da nossa programação enviando sugestões de pauta para o e-mail jornalismo@santamaria.tv.br, para interagir ao vivo pelo telefone 30 28 30 45 e também pelas nossas redes sociais, facebook.com/TV Santa Maria, seguir no Twitter, @TV Santa Maria 19 e no WhatsApp 999-67-1505. O Telejornal Santa Maria agora tem o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Novo Unimed Car voltou ainda melhor. Sindiágua, Rio Grande do Sul, nosso parceiro na programação e também aqui no estúdio hoje. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Nós começamos o programa na entrevista do estúdio, como habitualmente fazemos, com o coordenador de comunicação do Sindiágua, Rogério Ferraz, está aqui conosco no estúdio para continuarmos falando sobre questões bastante impactantes, como a que eles apresentaram na semana retrasada, que nós reproduzimos no programa, e que o trouxemos aqui também para explicar melhor esse pedido de afastamento provisório da direção da Corsan, que ganhou protocolo junto ao governo do estado, junto à pasta respectiva, alcançou a Assembleia Legislativa com mobilização política e também teve em audiência na semana passada, ou nesta semana, com o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público das Contas Públicas. Geraldo da Camino é o responsável, né? Então vamos lá, Rogério Ferraz. Veja que eu também estou ansioso aqui para saber a continuidade dessas notícias e informações que dão impacto na sociedade como um todo. Primeiramente, boa tarde, André, boa tarde a todos os telespectadores. É sempre uma satisfação estar aqui na TV Santa Maria, né, porque nos abre esse espaço aqui para poder trazermos aí as informações que a gente não consegue estar no dia a dia aqui em Santa Maria, mas a TV, cumprindo o seu papel né, de comunitária mesmo, trazer essa informação para o povo de Santa Maria. Eu queria agradecer por me convidar para uma sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13, Eu espero que, ao contrário da superstição, a gente traga sorte aqui, né, para o programa. Sem superstição, sem pode superstição acreditar. nenhuma, nessa sexta-feira 13, mas é mais um dia importante, né, desses momentos que a gente vem vivendo, tanto internamente dentro da Corsan, quanto hoje a situação do Estado, do país. A gente vê vivendo mais próximo ali da Corsan, do Estado, toda essa situação aqui, que o governo tanto fala que não tem dinheiro, não tem recurso, que o Estado está quebrado. E, por outro lado, a gente vê dentro de órgãos estatais, de órgãos comandados pelo Sartori, que tanto faz esse alarde de falta de dinheiro, fortuna sendo jogado fora. Então, isso nos preocupa também como cidadão, como pai de família, essa questão toda nacional que nós estamos vivendo, André, né? Deve ter acompanhado aqui em Santa Maria os últimos, né, desenvolvimentos aí dessa situação toda, e isso tem nos preocupado como um todo, né, nessa situação que a gente vê fervilhando, né, a política brasileira. Certamente tu aqui reproduz isso no programa, mas são coisas que nos preocupam, André, e que a gente precisa, né, como cidadão, ter um envolvimento maior e trazer a pauta aí, essa questão nacional também, André, eu acho, né, que é muito importante para a gente debater isso, para que o povo entenda, né, o que está acontecendo. Né? Muito bem. Essa questão da gestão temerária quanto a recursos do PAC na Corsan foi protocolada junto ao governo do estado. O governador esteve aqui ontem, mas ele veio até como uma forma de surpresa, não estava esperando a visita dele, estava confirmado até então o vice-governador, e a imprensa teve pouco acesso até para dar continuidade a essas questões pendentes. Como é que ficou essa questão durante essa semana? Olha, André, nós, como tu já bem adiantou aí, nós já havíamos então protocolado junto ao governo do estado um pedido de afastamento, né, da direção da Corsan por gestão temerária, né? Nós temos documentos, temos comprovações, nós não estamos fazendo ilações, nós estamos fazendo achismos, né, de que a direção da Corsan realmente ela falhou deliberadamente, falhou porque quis, né, ao poder acessar e não acessar os recursos do PAC. A gente acha que hoje já ultrapassa 500 milhões de reais. É mesmo? Então, por isso que eu falei no início da fala, eu disse no início da minha fala que o governo Sartori, por um lado, ele alardeia uma falta de recurso, né, uma falta de dinheiro, e o Estado está quebrado e que, portanto, nós precisamos
vender estatais, nós precisamos fechar fundações, por mais que sejam fundações altamente lucrativas para o Estado. Isso também tem que ser dito, tanto é que agora essa semana foi revertido algumas questões na Justiça sobre as fundações do Estado, para ver o assodamento, né, que está... Entre elas, uma que nos interessa enquanto veículo de comunicação, enquanto colegas de comunicação, é da Fundação TV Piratini. Exato. E tem mais, a Cientec, para quem conhece um pouco de como funciona o Estado, a Cientec faz um trabalho importantíssimo na questão da qualidade técnica dos serviços prestados aqui no Rio Grande do Sul, né? E é uma entidade que se mantém geralmente com os contratos que o Estado faz com outras empresas, então não tem custo praticamente para o Estado, e o Sartori também quer fechar a Cientec. Então, a gente começa a achar que não tem nada a ver com recursos do Estado, com falta de recursos do Estado. É opção, sim, de entregar um serviço que é feito de maneira pública, André, né, para entidades privadas, para empresas privadas. Eu acho que isso está marcando muito o governo federal, essa ânsia de passar as coisas para os empresários, para a empresa privada, e aqui no Rio Grande do Sul a gente está presenciando muito isso também. E na Corsã a mesma coisa, André, ao passo que eu abro mão de recursos não onerosos do PAC para fazer saneamento, eu vou atrás de financiamentos bilionários, né, em bancos privados para poder onerar a Corsã para fazer obras de esgotamento sanitário. Então, essa opção da gestão, essa opção do governo do Estado, em detrimento do interesse público, fazer prevalecer o interesse privado, a gente entende que está errado isso. E por isso, né, nós fomos, que a gente protocolou esse pedido no governo do Estado, porque temos documentos da Caixa Federal e do Ministério das Cidades que comprovam isso, né? Protocolamos isso e não contentes com isso ainda, porque a gente entende que dificilmente o governo Sartori vai tomar alguma providência nesse sentido, mas nós não poderíamos abrir mão de fazer esse protocolo administrativo no governo. O interessante é que não faz alguma coisa nesse sentido, o requerimento de vocês, mas também não se manifesta, né? Não houve nenhuma manifestação. Pois é, isso e a gente está, só para complementar a informação, a gente, depois disso, já fomos... protocolamos também no Ministério Público de Contas, onde o procurador Geraldo da Camino, como sempre, é um batalhador pelas causas aqui do Estado, se interessou muito pela causa, né? E nos pediu informações adicionais. O Tribunal de Contas do Estado também já foi acionado essa semana por conta dessas denúncias todas, porque alguém vai ter que fazer alguma coisa, André. A gente não pode, como cidadão, a gente não pode desistir nunca, né? De pegar e denunciar essas coisas que estão erradas na gestão pública, porque esse é o nosso papel cidadão, né? Esse é o nosso dever, descobrirmos as coisas que estão erradas, denunciarmos, mas também pressionar para que as coisas aconteçam na esfera superior, né, dos órgãos de fiscalização aqui do Estado, que é uma tarefa, eu diria, André, e para os telespectadores, é uma tarefa, eu diria, quase inglória. Lutar para que algo aconteça quando o sistema se autoprotege, quando os órgãos se autoprotegem, né? Eles protegem a si e protegem uns aos outros. Nós tivemos uma grande denúncia, André, feita dentro da Corsã também, de um rombo que teve lá de 6,4 milhões de reais. O responsável pelo Ministério Público de Contas, o procurador-geral, Geraldo da Camino, pegou a nossa denúncia, formulou ela e encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado já com um indicativo, André, de uma multa, de uma glosa de quase R$1 milhão pelo exercício de 2010. Nada é pouco. Na gestão da Corsã, de 2010. É tudo demorado, gente. Isso foi votado em 2016. E nesse meio tempo a gente conseguiu que acontecesse uma sindicância dentro da Corsã, onde se comprovou esse rombo de 6,4 milhões num determinado contrato, e o Geraldo da Camino, ele fez o levantamento junto com a gente, encaminhou isso para o Tribunal de Contas do Estado com uma glosa de quase R$1 milhão. Chegando no Tribunal de Contas do Estado, quem foi sorteado, André, o dos conselheiros, para julgar este caso? Iradir Pietroski, que foi indicado por quem? Por Ieda Cruzes em 2010. Veja só. E o ano que tinha que ser investigado era da gestão de 2010. Então, casualmente, o sorteio feito no Tribunal de Contas
entregou a obrigação, né, o dever de julgar as contas de alguns gestores do ano de 2010 exatamente para o conselheiro que foi colocado lá em 2010 pela governadora Ieda. Então eu só fiz essa ilustração aqui para dizer o quanto é difícil o cidadão comum vencer o sistema que está instalado. É muito difícil tu trabalhar com isso. Só para concluir, o Iradir Petroski desqualificou toda a tese do técnico Geraldo da Camino, e ele politicamente disse que não havia nada, estava tudo tranquilo. Estava tão tranquilo que as 2 pessoas envolvidas dentro da Corsã foram demitidas por justa causa por conta desse contrato. Então, essa dificuldade que a gente encontra, mas nós não vamos desistir, André, nós vamos até o fim e a gente quer que o dinheiro público seja investido naquilo que é interesse público, não interesse de empresas privadas. Olha, eu estou impressionado aqui, te ouvindo com atenção, porque por força do meu trabalho eu leio bastante, procuro acompanhar. E estou longe de saber todos esses meandros, esses detalhes, e estou impressionado. É o nosso dia a dia, né, André? Você está atuando forte nisso, mas aí você imagina, eu quero dizer que isso não vem à tona. O cidadão não conhece esse jogo, esses bastidores, como eu disse na manchete, do funcionamento do sistema como um todo, e que não concorre para o bem público, senão para poucos. Por que o Ministério Público de Contas e muitos procuradores que são de carreira, André, lá em Porto Alegre, eles lutam para que as indicações de conselheiros elas deixem de ser políticas, né? Por quê? Porque é o problema das altas cortes do país, está se vendo agora também, né? Nós estamos vendo isso a nível de país, né, André? Enquanto aí tu pega um Geraldo da Camino, altamente técnico, ele julga que realmente houve dolo ao erário, né? E entrega para um ex-deputado que foi indicado pela governadora da época julgar as contas daquela governadora. Então, realmente é quase uma brincadeira que fazem com o povo, né? E a gente fica aí discutindo, graças a Deus hoje nós já estamos conseguindo prender os grandes figurões. Depende de quais grandes figurões, né, gente? Grandes figurões que interessam a uma parte do sistema que se instalou hoje em Brasília. Nós temos que discutir isso, André. Não adianta nós queremos tapar o sol com a peneira. Né? Agora pega toda essa questão nacional que houve aí, desculpe, já podemos voltar ali para a Corsã, mas eu não queria ficar sem tocar nesse assunto, André. Toda essa questão nacional agora que houve com a prisão de um ex-presidente, agora a justiça está funcionando. Gente, pelo amor de Deus, gente. Nós temos o caso da SBM Offshore, André, que é uma empresa que lesou os cofres da Petrobras, deu propina, tudo isso que aconteceu agora na fase do PT no governo, essa empresa fez, né, e ela foi condenada pela Lava Jato, André, a pagar uma pequena multa de 1 bilhão e 200 milhões de reais aos cofres brasileiros, para poder se safar daquelas acusações e ainda continuar participando de licitações no Brasil. Por que ela concordou? Porque é lucrativo para ela pagar só 1 bilhão e 200 para poder seguir no sistema. De quando que minha gente, essas condenações dessa empresa SBM, que é da Holanda, uma empresa holandesa, de 1996 na Petrobras. 1997, que os mais antigos podem lembrar, os mais antigos não, desculpe, os mais experientes podem lembrar que era bem na época que o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, estava comprando votos para a sua reeleição. E já tinha lá em 96 esse grande esquema de corrupção dentro da Petrobras. Na verdade eram votos para direito de reeleição, ele tinha 5 anos, mudou para 4 e 4. Exatamente. Então, era bem nesse momento que o presidente do Brasil, comandante da Petrobras, estava comprando votos no Congresso e no Senado. Com dinheiro de quem? Certamente não era dele, certamente da corrupção na Petrobras. Pois a Lava Jato, atual agora, né, ela conseguiu mostrar o milagre, mas não mostrou o santo, André. Ou seja, essa empresa SBM holandesa, ela deu propina para altos cargos da Petrobras em 96, mas ninguém do governo da época foi citado. Eu estou dizendo isso, que ninguém da época foi citado, porque realmente foram punidos e estão até aí com prisão e tal, os executivos da Petrobras. Mas esses executivos não tinham chefe no governo.
E essa diferença, né, telespectador, que a gente quer discutir. Né? Colaborar com a tua observação, quem for ler, quem quiser a referência, está no jornal Folha de São Paulo, editorial de ontem, editorial do Folha de São Paulo de ontem. Já era hora, diz o editorial, de a justiça mirar nos caciques do PSDB, né? Porque, e ainda assim é muito tímida. As primeiras intervenções que estão havendo em relação a essas ações que estão aí pendentes. Como hoje é sexta-feira 13, André, vou te dizer uma coisa aqui no programa. Eu ainda duvido que tenha eleição no Brasil esse ano. O Alckmin se licenciou, agora perdeu o fórum privilegiado. O que aconteceu com o Alckmin no dia seguinte que ele perdeu o fórum privilegiado? Já foram para cima dele. Daí o editorial. Se o Temer ou se licenciar para se candidatar, que seria um absurdo, mas enfim, tem gente que vota nele, mas ele, de qualquer maneira, não eleito ou outro presidente eleito, no máximo em 1º de janeiro do ano que vem, ele estará fora do governo. Portanto, perderá também o fórum. O que vai acontecer com ele? Se a lei vale para todos, ele irá para a cadeia. Então, o presidente ele pode mexer com toda essa estrutura que o colocou lá, com o STF, com Rede Globo e com outros órgãos por aí, ele pode mexer na estrutura e anular a eleição deste ano, se prolongando no cargo aí até quando eles bem desejarem. Então, hoje, sexta-feira 13, André, de abril de 2018, vou me permitir aqui uma previsão, né, de que não haverá eleição esse ano, ainda estou duvidando. Quanto aos caciques do PSDB, André, tem caciques do PSDB que foram muito úteis nesse processo de mudança do foco de governo do Brasil, que hoje já seriam descartáveis para o sistema que está lá. Uhum. Então nós pegamos um ou dois deles e botamos na cadeia. O que o povo vai ser levado, induzido a pensar? Que realmente a justiça é para todos. De que realmente a justiça é para todos, porque já cumpriram o seu papel, já deram a sua contribuição. Ou nós vamos achar normal a justiça, André, de que um condenado, um dos réus, leve 1 ano e 7 meses desde a denúncia até o início do cumprimento de prisão, e outros membros do PSDB, como o Eduardo Azeredo, o inventor do mensalão lá em Minas Gerais, ele já está há 11 anos denunciado e está aí soltinho da Silva para usufruir da sua vida como ele bem entender, com as propinas que ganhou durante a sua vida pública. Né? Olha, só em função do tempo, preciso tocar em 2 tópicos com você, meu caro coordenador de comunicação do Sindiágua. 13h06, terça-feira, dia 17, a Assembleia promove audiência pública sobre esse tema, que aí ganha essa versão de aparelho. Ele disse que eu estou sem ver o que de fato aconteceu lá. Sim. Dentro dos meandros, agora é uma oportunidade de a mídia dar visibilidade a isso tudo, né? Nós, André, como a gente levou para a Assembleia Legislativa, aliás, fomos muito bem recebidos pelo presidente Marlon Santos, né, numa agenda que provocamos lá na Assembleia com ele ficou também muito, eu diria apavorado, no termo mais coloquial, ele ficou apavorado com a situação que foi apresentada a ele, isso que a gente apresentou só rapidamente ali, deixamos uma documentação com ele, mas ele ficou realmente muito impressionado com o que a gente levou a ele. E o deputado Tarcísio Zimmermann já havia protocolado na Assembleia um pedido de audiência pública para esse tema, tendo em vista a gravidade do caso. E agora, então, na terça-feira, dia 17, está acontecendo na Assembleia Legislativa, 9h30 da manhã, no terceiro andar, no plenarinho, essa audiência pública que vai discutir isso. A presença é esperada, né, do presidente da Corsã, alguém do Ministério Público também certamente estará presente, e nós queremos mostrar lá, André, que realmente quem determina as coisas dentro da Corsã, dentro do serviço público, não só na Corsã, né? Quem determina o andamento de obras, quais obras saem, como elas vão sair, qual o regramento, é realmente a Associação Gaúcha de Empresas de Obras de Saneamento, chamada AGOS. É ela que determina como serão, quais serão e qual o regramento de obras que podem ser executadas pelo serviço público aqui no Rio Grande do Sul. Para encerrar, tem evoluído o acompanhamento aí com a Prefeitura e Corsã? Olha, né, nós tivemos aqui na última entrevista, falamos, né, para nós, um absurdo que é a Corsã ter que patrocinar a pavimentação de uma rua que até hoje a gente não sabe a quem realmente interessa a pavimentação de uma rua
lá na zona sul da cidade, 25 milhões só para isso, em detrimento de uma ideia que ficou na Câmara de Vereadores da revitalização do Cadena. A gente levou isso, mesmo que preliminarmente, né, ao Geraldo da Camino, do Ministério Público de Contas, e ele se interessou muito pelo assunto, até lembrou que lá em Santa Rosa, André, quando assinaram o contrato com a Corsan, o prefeito começou a fazer obras de pavimentação em ruas que não interessavam para o contrato, e o Tribunal de Contas apontou severamente o prefeito de Santa Rosa na época, justamente por fazer obras com o dinheiro da Corsan em obras, em atividades que não era atividade fim do saneamento da cidade. Aqui, né? Inclusive, anunciado, independentemente dessa informação de Santa Rosa, anunciada pelo prefeito da cidade também como uma injeção de recursos extras que não vão ser investidos em saneamento. E sim em outras formas de, como, por exemplo, algumas vezes a Corsan tem aportado sim recursos, né, que não são especificamente para saneamento. Eu estranhei da fala do Procurador-Geral do Estado, que conversamos com ele essa semana, realmente ele dizendo que isso pode, talvez não, mas pode trazer problemas aí, tanto para os gestores, né? Então, mas a gente não quer aqui discutir o contrato em si da Corsan. Claro que a gente festeja que assinou e tal, a gente só quer que seja o dinheiro público do saneamento investido em saneamento. E nós temos aqui a questão do Cadena, que é vital. Essa é a nossa bandeira, não podemos esquecer disso aí, né? Exatamente. Muito bem. Algum assunto pendente? Não, André, eu só queria agradecer aí a TV Santa Maria, o espaço. A gente sempre vem quando traz um abraço aqui do nosso presidente Leandro Almeida, do Sindiágua. Dizer que nós estamos sempre nessa luta em defesa do serviço público, do patrimônio público aqui do Rio Grande do Sul, em detrimento dessa entrega, né, que o governo faz aí aos empresários do ramo, né? Muito bem. Nós vamos ficar atentos para, na medida do possível, reproduzir o que aconteceu lá na manhã de terça-feira, dia 17, tanto aqui quanto lá na Rádio Membuí, ficar à disposição. Tá bem, meu caro? A gente faz um boletim lá e informa vocês. Perfeito, né? Combinamos com isso então. Você pode até entrar ao vivo aqui no nosso telejornal, né, Janine Apple? Ele pode entrar ao vivo, direto à Assembleia, na terça-feira aqui conosco por telefone, vai ser um serviço de informação para nós aí relevante, tá bom? Olha, depois do intervalo nós temos mais informações, tem o resumo esportivo, tem a previsão do tempo, entre outras notas aqui no nosso telejornal da sexta-feira 13.